Bom, nós resolvemos conversar, trazer essa live aqui para conversar algumas coisas relacionado às consequências jurídicas, né, que vêm das catástrofes e enchentes, desastres naturais, porque essa semana, né, que passou, nós tivemos um problema aqui no nosso país e a gente viu que, infelizmente, o problema, ele, embora aconteça material, tem gente que vem a falecer, perder famílias e coisas do gênero, isso tem reflexo na lei também, né? E muitas vezes as pessoas que passam por esse contexto não sabem como agir, o que fazer. E eu acho que um bate-papo desse, por mais que seja um momento doloroso para quem está envolvido, é de extrema importância para ajudar, porque depois tem a segunda página, né? Depois tem que resolver algumas coisas. Então, pensando nesse cenário, nós, em conjunto, cada um dentro daquilo que consegue, vamos compartilhar um pouco de como agir, o que fazer, quem tem responsabilidade. No caso lá do Pernambuco, eu vi uma notícia hoje, chegou a 122 mortes, então é bastante gente envolvida, né, numa tragédia dessa. E com certeza terão que tomar algumas medidas. Aqueles que ficaram vão ter que fazer alguma coisa para continuar. A vida tem que seguir. Então, eu acho que esse bate-papo vem aí para agregar essa questão. Então, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos, doutor Luiz Fernando, doutora Angélica e a doutora Luana, que nos dá esse prazer do primeiro bate-papo, né? Estreando em lives. Bom, Fernando, com relação à grande questão, eu ia até jogar para a gente iniciar o bate-papo, é o seguinte, muitas pessoas, quando acontece uma tragédia, é comum que a gente busque um culpado. Isso é nosso. A gente depois passa a oferir quem tem responsabilidades. Na sua visão, e até das doutoras que fiquem à vontade, vocês acham que o Estado deve ser responsabilizado em situações de enchente que acabam com tudo nesse contexto? Só aproveitando aqui, ensejo o Samuel fez um comentário bem bacana para nós fazermos uma live sobre o caso do Johnny Depp, que é um caso que acabou de sair o julgamento, né, na questão da exposição pública, houve a condenação tanto dele como da ex-mulher, e é um caso bem interessante para se fazer, é bem legal, Samuel, obrigado pela sugestão. E é um caso de repercussão que acontece. Logicamente, o direito americano é um pouco diferente do nosso, mas é bem bacana para se expor essa situação. Com relação ao que você perguntou sobre a questão da responsabilidade do ente público, eu vou deixar ela para o final com a pergunta seguinte. Nós estamos falando de eventos extraordinários, como enchentes. Mas, no caso em si, será que o poder público teria responsabilidade por omissão ao permitir que as pessoas morassem, ficassem em áreas ilegais, áreas que não tinham saneamento, áreas que não tinham a devida estrutura naquele local? Ele, pela omissão em permitir que as pessoas estivessem ali colaborando para a ocorrência de um risco, teria o Estado algum tipo de responsabilidade? Eu deixarei essa pergunta para o final, porque ela fecharia o tema, né? E é até interessante para aqueles que estão assistindo, a gente até gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Estado é responsável, se o Estado não é responsável nesse contexto, e vocês podem compartilhar aqui com a gente a opinião, até para a gente bater um papo aqui sobre isso. E com relação, então, até para a gente não deixar esse tema do Estado, lamentavelmente, em muitos desses contextos, as pessoas moram de aluguel, moram dentro de um contexto ali que tem um contrato, tem um financiamento, são classes, normalmente são um pessoal da classe média ou até baixíssima da nossa sociedade. E aí surge a grande questão, Luana, o que você vê
Um exemplo da família que morava numa casa de aluguel e, muito embora não esteja naquele contexto na hora, estava trabalhando e a enchente levou, acabou com tudo. Aí fica a grande questão, eu preciso pagar o aluguel diante dessa situação ou eu não preciso? O que a gente poderia conversar com uma pessoa que está nessa situação? Bom, primeiro que quando você aluga um imóvel, seja ele residencial ou comercial, o locatário é responsável pela conservação daquele imóvel enquanto ele estiver na posse do imóvel, né? Mas quando acontece casos fortuitos, que a gente chama de causas naturais, não é culpa nem do locador e nem é culpa do locatário. Nesse caso, a reparação por aquele imóvel, que houve um desabamento, por exemplo, daquele imóvel, quem que é o responsável por fazer a reparação desse imóvel? Geralmente, o dono do imóvel é que fica responsável por fazer a reparação desse imóvel. A não ser que tenha alguma omissão do locatário, né? Por exemplo, o locatário identificou uma rachadura na parede que, se ele tivesse comunicado à imobiliária ou o locador, teria sido evitado o desabamento daquela casa, por exemplo. Quando há omissão por parte do locatário, o locador pode transferir a responsabilidade pela reparação para o inquilino, né, fazer os reparos do imóvel. Agora, e quando a morte do locatário, o que fazer nesses casos? A família, por exemplo, se o locatário deixou um cônjuge, por exemplo, o cônjuge fica responsável pela locação a partir daquele momento. É a pessoa que está ali. E, então, assim, se vier a acontecer um contexto desse, além da reparação, a obrigação de pagar o aluguel, ela persiste mesmo com a ocorrência disso. Sim. Por exemplo, morre o marido e a mulher permanece com a locação e ela que fica com os encargos para fazer o pagamento de aluguéis e os demais pagamentos que tiver de ser feito. O ponto dentro desse contexto, muitas vezes, que as pessoas não conseguem perceber é que se você, embora você possa vir falecer num evento, a sua família, as pessoas que estão próximas, né, elas acabam, dependendo das disposições contratuais e até legal, ela acaba sendo responsável, né, porque tem a questão ali, que a gente pode até trazer para a questão da responsabilidade da família. Você comentou do caso do locador, né, da pessoa, do aspecto envolvendo aluguel. Mas e no aspecto, doutora Angélica, que envolve a casa própria? A pessoa tinha a casa ali e nesse deslizamento, nessa enchente, a pessoa faleceu. Como que fica essa questão da herança desse patrimônio? Aí vai ter que verificar os ascendentes, descendentes, ou o cônjuge mesmo. Se a casa moravam 2 na casa e o marido faleceu e a esposa ficou, usando o exemplo da doutora Luana. Aí a esposa vai concorrer com os filhos, se tiver, no inventário desse bem. Se não tiver filhos, vai ficar com a esposa, vai ter que verificar se tem pais, ascendentes, descendentes, aí teria que verificar a árvore geológica da pessoa para ver se vai ter divisão, se vai ficar integralmente com a esposa, se vai ter divisão entre os filhos, entre os pais. Aí ele vai ter que abrir o inventário para poder esclarecer de quem que vai ficar aquele bem, para quem que irá aquele bem. Se ele não tiver nem esposa, nem filhos, nem pais, vai ver avós, se não tiver netos, tios, primos, e se acabar que ele não ter nenhum parente vivo, ficou a casa sozinho, para quem que faz esse bem? Aí entra na questão que vá para o Estado. E é interessante porque nesses eventos sobrenaturais, eu até vi lá no Pernambuco, teve casas que matou todo mundo. Não sobrou ninguém da família, né? Às vezes por causa do horário da chuva ali e tal. E aí, às vezes, tem parente que não sabe como proceder, né? Eu vi até um caso de uma moça que era sobrinha e morreu a família dela inteira ali e ela falou, puta, agora eu não sei o que eu faço, né? Então, como você comentou, é possível um primo, né? Um parente que não seja diretamente um filho pedir alguma coisa, né? Tem que abrir o inventário daquela questão, daquela casa.
Ah, meu tio faleceu e ele tinha uma casa, ele não tinha mais ninguém. O único parente vivo sobrevivente fui eu. Eu posso abrir um inventário? Posso. Posso reivindicar o bem que era do meu tio. Ou do meu E nesse contexto que você está comentando, de você pode abrir o inventário, como que a gente provaria o vínculo? Um exemplo, uma casa que acabou com tudo, levou documento, não sobrou mais nada ali. E aí, como é que eu provo que eu tenho alguma relação com essa pessoa, né? Não tem documento nenhum. Primeiro você vai ter que provar que você tenha o vínculo. Então você vai ter que ir no cartório, pedir, levantar toda a família. Ah, mas da onde que eu sou parente? Eu sou sobrinha porque o meu irmão era irmão dele, meu pai era irmão dele, então eu me tornei sobrinha. Então você vai pegar a sua certidão de nascimento, certidão de nascimento do seu pai, para constar aí a certidão de nascimento do seu avô, no caso. Aí Essa situação ainda é fácil, né? O problema é quando o imóvel, por exemplo, não tem escritura, o imóvel não foi muito embora a pessoa possa ter comprado, mas vamos lá, comprou através de um contrato de gaveta. E vamos dizer que a escritura da casa esteja lá ainda, mas alagou tudo e perdeu esse contrato. A família acaba falecendo, ou vamos pensar que o homem, que normalmente é ele que faz o contrato, acaba falecendo, some esse contrato de gaveta. E aí, como é que vai se provar de quem comprou, quando comprou, se pagou, se não pagou? Aí acaba tendo outros problemas que são talvez até mais graves, né? Nesse caso, até poderia se, quando não houver eventualmente um documento e a parte não saber de quem comprou, quem foi o vendedor e tudo mais, ainda existe a solução, mesmo não tendo a documentação, eventualmente usa o capião, né? Então, dá ainda para fazer algum remendo, mas é complicado. Essas são as consequências negativas de quem faz o contrato de gaveta, né? Porque aquela facilidade inicial do contrato de gaveta, que você não precisa ir lá no cartório, você não precisa fazer alguns aspectos que a lei exige, depois pode, dentro de um problema, trazer isso aí. E aí, como é que você prova que você comprou? Por exemplo, ele está citando do marido, mas morreu a família inteira. E aí, como é que você vai... Você não sabe nem de quem comprou, de quem pertencia aquela terra, né? Aí, como é que você vai correr atrás disso? Contra quem você entra? São problemas que, quando se faz um contrato de gaveta, não se fala, né? Se fala da facilidade, mas não se fala dos problemas que surgem disso, né? É o jeito brasileiro de se lidar com as coisas, né? Isso é normal. Para o brasileiro é sempre ter um jeitinho para não pagar imposto. Você faz, normalmente o cara, quando quer vender e não quer passar por nome, faz uma procuração e vai passando, e vai zoneando tudo, né? E aí isso leva uma consequência que muitas vezes a gente se depara nesses lugares de comunidade, a pessoa vende o mesmo bem para várias pessoas. Aí chega ali, tem 2, 3, né? Não é meu, eu comprei, faz 5 anos que eu comprei. E aí vira aquele brigueiro que muitas vezes as pessoas só sentem na pele. E a gente sabe que isso acontece e o prejuízo é grande, né? Vamos pensar na questão da assistencial do Estado. No caso de enchente, que são casos de calamidade pública, como que fica a situação, Roberto, na trabalhista? O cara perdeu a casa, os problemas dele são, além dele ter que trabalhar, possivelmente ele é empregado, mas o cara perdeu tudo. O Estado consegue prover alguma assistência a essa pessoa, suspendendo o contrato de trabalho? Como que funciona essa situação? Bom, vamos lá. Quando a gente fala do aspecto trabalhista, o que é importante a gente saber? As faltas, para você faltar para resolver um problema seu, a lei ela trata determinadas situações. Então, a sua falta só vai ser abonada, ou seja, não vai ser descontado do teu salário, não vai gerar penalidade, nada nesse sentido, se ela estiver no rol que a lei determina. Com a questão dos acidentes naturais e tal, em que não envolve a incapacidade da pessoa em trabalhar, a lei não trata sobre isso. Então, ponto importante.
Se a pessoa teve uma casa com um problema, qualquer coisa do gênero, a lei não dá para ela o direito de faltar do trabalho. Ela tem que trabalhar normalmente. Agora, se nesse acidente que aconteceu na casa dela matou um parente, aí é uma outra situação. Morreu a esposa, a lei nessa situação dá para ele o direito dele afastar. Então o empregado nesse contexto, ele tem que continuar trabalhando. Lógico, questão de ser cordial, a empresa querer fazer um bem bolado, às vezes adiantar as férias, fazer alguma coisa para ajudar, é uma faculdade, ele não é obrigado. Mas a empresa, se ela quiser o lado cidadão, o lado social dela, ela pode fazer isso. Agora a questão é o seguinte, Fernando, dentro do que você está comentando, você já parou para pensar a empresa que é afetada por isso? Porque assim, uma coisa é o empregado e a empresa. Porque se o empregado ele é afetado, a empresa pode continuar pagando o salário dele, dando uma condição material para que ele se mantenha. E se a empresa, num exemplo, nesse que aconteceu no Pernambuco, o rapaz tem uma padaria lá no bairro e nessa padaria ele tem 3, 4 funcionários. E simplesmente acabou, levou tudo, né? Então, esse contexto é pouco comentado, porque na questão do trabalhador, ele vai ter o auxílio do empresário, que é obrigado por lei, do Estado, a depender da situação financeira, o Estado vai prover para ele algum auxílio. No entanto, quando é o empregador, já não tem tanto respaldo assim. E o interessante aconteceu esse problema natural. A empresa fica isenta, rescinde o contrato com a pessoa, não precisa pagar nada. E isso é uma dúvida muito grande, né, das pessoas. Se eu tenho a padaria, o exemplo da padaria, eu vou precisar continuar pagando o salário dos meus funcionários, mesmo que a minha empresa sumiu do mapa, acabou com tudo, não tenho mais nada ali. O que eu vou fazer agora? Então, diante desse contexto, a lei hoje ela trata de um termo que chama força maior. A força maior é acontecimento de um evento, onde não tenha nenhuma interferência direta ou indireta do próprio empregador. No caso da enchente, houve alguma interferência direta ou indireta do empregador, da empresa? A empresa teve culpa pelo evento? É isso que a gente precisa olhar. A chuva, a empresa ela não é responsável, ok? Mas e a construção da padaria num lugar inapropriado? Se você monta o seu negócio num ambiente inapropriado para aquele contexto, por mais que esteja funcionando na prática, isso afasta a responsabilidade. Melhor dizendo, isso atribui a responsabilidade para a empresa. A força maior não se aplica quando o empresário monta o negócio dele num lugar inapropriado. Que a lei chama isso de imprevidência. Se o empregador ele foi imprudente ao montar o negócio dele num lugar que não era apropriado para aquela situação, ele vai ser responsável. E aí tem que pagar os direitos trabalhistas da pessoa e a depender da situação, se falecer, a gente tem o direito de indenizações, que é o caso que aconteceu com o Brumadinho, né? Da Vale, lá que os funcionários rompeu lá, matou muita gente. Então, é uma catástrofe? É. A empresa concorre ou não para essa situação? A gente precisa olhar sempre para esse contexto. O empresário, muitas vezes, ele acha que ele não... eu não tenho culpa. Não, peraí, onde você montou o seu lugar? Tinha alvará? Tinha funcionamento? Estava tudo as estruturas, tudo certinho? Se tiver, beleza. Ele consegue atribuir essa força maior, ele vai ter algumas isenções na hora de rescindir o contrato. Isso é uma questão. Agora, não tem, aí ele tem que arcar com a consequência de tudo isso, né? Então, o ponto inicial que eu até gostaria de deixar o empresário, ele tem que tomar cuidado, porque não é simplesmente uma enchente que vai afastar a responsabilidade dele. Ele precisa ter esse olhar do tipo assim, eu estou seguindo o que a lei determina, o lugar de trabalho onde eu montei aqui, ele é seguro? Segue algumas regras? Se seguir, beleza. Se não seguir, ele já vai ter problema, né? E a lei não vai... Essa questão é bem mais fácil se a gente levar ela para o âmbito privado. Teve um shopping, não sei se vocês já leram essa notícia, um shopping, se eu não me engano, era de Osasco, Guarulhos, e diante da chuva muito forte, o telhado desabou, caindo em cima de algumas pessoas e tudo mais. Tanto em primeira como em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou a indenização para aquela pessoa, né?
Só que o STJ dizendo que dentro da previsibilidade do fato de chuva, no Brasil nós não temos a questão do furacão, então chuva é chuva, pode ter vento e tudo mais, mas está dentro da teoria do risco. Então o risco do negócio, mesmo tendo um evento externo, no caso de vamos dizer, um temporal, o shopping acabou sendo condenado. Algo que nós não temos sempre ou não na questão do Estado. A responsabilidade do Estado ela é um pouco diferente. Nessa questão de enchente, por exemplo, que é algo que acontece em várias cidades, normalmente não se atribui responsabilidade ao Estado. Mas existem exceções. Por exemplo, no caso de alguma obra mal feita, em que havia um evidente risco, ela geraria algum risco para a população por causa desta obra mal feita, aí o Estado ele acaba sendo responsabilizado. Então já tem essa diferenciação. Teve até um caso que eu acompanhei, também que tomou repercussão nacional no âmbito trabalhista, em que um trabalhador ele foi vítima de um raio. E a empresa alegou que o raio é algo natural, da natureza, uma força maior, ela não tinha responsabilidade por aquilo. E o interessante é que quando chegou lá no TST, na última instância trabalhista, eles chegaram à seguinte conclusão: realmente estava chovendo, realmente a empresa não tem como prever se um raio vai cair ou não no trabalhador. No entanto, sabendo que estava tendo uma chuva forte, a empresa não poderia deixar o trabalhador exposto àquele contexto. E essa é a grande questão. Se você expõe a pessoa, mas eu não sei se vai dar um raio ou não, mas peraí, você sabe que a exposição num ambiente natural pode acontecer, é previsível, cai no que você falou. A previsibilidade do contexto, só de existir a possibilidade de prever isso, quando a gente fala de responsabilidade, atrai isso para a empresa, né? Que aí cai o risco do negócio. Eu achei uma decisão muito interessante isso, porque foi um fato natural, a empresa não tinha nada a ver com aquilo, e em contrapartida, ela foi responsabilizada, né? Teve a questão da previsibilidade nesse caso aí. Você vai mandar um trabalhador que está tendo um temporal, você vai mandar ele na chuva? Se cai um raio na cabeça dele... Mas, dependendo... mas um exemplo, pensa no contexto do pessoal que está num campo de trabalho já. Às vezes a pessoa está mexendo com essas redes de energia no meio do campo, não tem jeito. E do nada começa a chover e dá um trovão lá. A empresa não pega a pessoa e fala, vai lá agora. Às vezes ela já está lá e o contexto ele vem a acontecer. Então, nesse contexto aí a pessoa acaba, né, tendo um problema. Por isso que a empresa... Choveu ou qualquer coisa, tem que tomar, né? Seria a mesma situação da teoria do risco empregado na Justiça do Trabalho? Risco do negócio? Risco do negócio, exatamente. E aí, só um ponto que eu acho que é interessante as pessoas saberem, porque surge esse contexto relacionado à questão do problema, da força maior, que vem quebrar a empresa. Vamos dar um exemplo da pandemia. Muitas empresas foram na justiça e falaram assim, a pandemia é força maior. Ninguém prevê uma pandemia. Ninguém está pedindo. E muitas empresas pediram para que pudessem mandar os funcionários embora e pagar só metade da rescisão da pessoa. Aí a justiça veio e falou assim, olha, tá bom, tem esse contexto, porém a pandemia não acabou com a sua empresa, não disseminou, porque o contexto da lei você acaba com a lei, com a empresa, você não tem mais ela some do mapa. O que não é o caso da pandemia, a empresa está ali, está fixa, embora está funcionando em outros lugares. Então, não se aplicou em muitas situações, porque muitos empresários tentaram se valer desse argumento da força maior para não ter que pagar as rescisões, mandar o pessoal embora, pagar só pela metade, e não colou. Né? Muitas pessoas até nos procurou para falar sobre isso, e a orientação era, não faça. Não faça porque não é assim, né? Então, essa questão da força maior é muito interessante e é peculiar.
porque nós estamos falando do aspecto trabalhista, mas vamos, um exemplo, falar sobre o aspecto locatício, que nós estávamos comentando, né? Normalmente nessas áreas de trabalho, nessas áreas que acontecem, são pessoas trabalhadoras que geralmente vivem ali. E aí ficaria a pergunta para vocês, né? Que muitas vezes pessoas me perguntam sobre isso. Veio a óbito, as dívidas deixadas por essa pessoa, eu sou responsável ou não? Não só do aluguel, mas as outras dívidas que ela tinha. O parente que ficou, ele é responsável em dar continuidade a esse pagamento? A empresa pode entrar contra ele? Alguma coisa nesse sentido? Bom, geralmente quando alguém morre, né, o espólio dessa pessoa que faleceu, que são os bens dessa pessoa, que vai pagar as dívidas que ele vier a deixar, né? Quando é imóvel comercial, por exemplo, se essa pessoa tiver um sócio, o sócio é que vai dar continuidade, caso ele queira, e ou se não tiver sócio, da mesma forma como o imóvel residencial, os bens da pessoa é que vai arcar com as dívidas que ela vier a deixar. E se ela não tiver bens? Que aí é a dúvida do pessoal. Não tinha um pardal para dar água, faleceu. Não tinha um pardal para dar água, mas tinha dívida que não acabava mais. Os herdeiros vão ter que pagar essa dívida ou não? Hein, doutora Angélica? É a grande questão, né? E aí, eles pagam, não pagam? Como que fica? Fica para o Estado? Como que vai fazer essa dívida? Em regra total, o que acontece mais quem arca com as dívidas, o espólio, os bens do devedor. Não entra no particular dos herdeiros pagarem as dívidas que o devedor deixou. Ou seja, se ele não tinha um pardal para dar água, os herdeiros não vão ter que pagar as dívidas daquelas pessoas que morreram. A dívida não era do filho, a dívida não era da esposa. Então, a dívida era exclusiva dele, aí depende da comunhão também. A dívida era exclusiva da pessoa. Como que vai entrar no bem particular de terceiros para pagar o débito que ficou? Não tem um porquê. E surge um problema nisso, porque é o seguinte, você pega a pessoa que comprou, vou dar um exemplo, comprou a televisão da casa dela num cartão de crédito. Esse bem, teoricamente, é para a família. A família usufrui disso. E aí, a família tem que pagar essa fatura do cartão de crédito? Porque as empresas ligam cobrando falando isso. Né? Mas aí comprou para vocês, né? E são coisas são situações que surgem, né? Isso é bem interessante, porque várias pessoas no escritório já perguntaram isso. Tal pessoa faleceu e estão me ligando e cobrando, dizendo que eu tenho que pagar a dívida dele, não sei o que e tal. Essa é uma pergunta que, muito embora pareça ser ridícula, né? As pessoas questionam bastante, mas por que elas ficam em dúvida? Porque as empresas que estão cobrando, elas cobram dos herdeiros, mesmo não tendo sido transferido patrimônio. E eles acabam acreditando que eles precisam arcar com essas obrigações, quando na verdade não. Mesmo que esteja integrando o imóvel e tudo mais, é só aquela pessoa que assumiu a obrigação de pagar, e não quem está efetivamente usufruindo. Um ponto também que eu até trago para a gente conversar, porque é o seguinte, vamos falar da responsabilidade aí, nós estávamos comentando agora há pouco sobre a empresa que teve o problema em razão do evento natural aí. Você comentou do shopping, vou pegar o caso do shopping lá, que teve uma loja que teve uma danificação parcial do local. E nesse contexto, muitos empresários, o que eles querem fazer? Eles querem reduzir o salário do trabalhador como uma forma de amenizar as questões financeiras para até se reestruturar e seguir a vida. Acontece que, olha um fato interessante, a lei, a CLT, ela trata sobre essa situação e ela fala, se acontecer um problema natural e houver a redução da empresa, poderá reduzir o salário do trabalhador em 25%, até 25%.
Então, se o cara ganha R$1.000, num contexto desse, a empresa, pela CLT, poderia reduzir o salário da pessoa ali para a casa de 750. O empresário lê isso na internet, pessoa que tem uma lojinha dela, estou reduzindo teu salário. Acontece que em 1988, que vem a Constituição Federal, fala o seguinte, você só pode reduzir o salário da pessoa se houver um acordo ou convenção coletiva. Então o empresário não pode, mesmo tendo uma previsão de 1943, chegar lá e falar, vou reduzir o teu salário. Porque não teve muito contexto disso. Inclusive, na pandemia, o governo editou medidas provisórias para dar uma força para o pessoal. Então, empresas que são afetadas por isso, ela pode reduzir o salário de uma pessoa. Se ele olhar para a CLT de 1943, ele pode. Porém, nós temos hierarquia dentro da lei, né? E a Constituição, como ela veio depois, e ela é, vamos dizer, é a mãe, né? Quem manda na casa é ela vem e fala o seguinte, você vai poder reduzir, desde que o sindicato daquela categoria participe. Isso pode ser por convenção coletiva, pode ser mesmo por um acordo coletivo, que é a empresa chega no sindicato e faz um acordo. Olha, aconteceu isso aqui pontual com os meus trabalhadores e eu preciso reduzir o salário deles. Aí você faz uma negociação, reduzindo o salário, às vezes reduzindo a jornada, e faz uma compensação ali para não ter problema, né? Então, eu acho que isso é uma dúvida que as pessoas também têm nesse contexto. E agora, vai reduzir ou não vai reduzir meu salário? A empresa pode, não pode? Salário é um negócio complicado. É igual salário sagrado. Vamos pensar assim, salário é sagrado. Não se mexe. Não se mexe. É igual a carteira de marido. Não pode se abrir a carteira de marido, é sagrado. Cara, na minha não tem nada. Vai. Só vai ter cartão e cartão, mais nada. É complicado. Esse negócio de carteira de marido já avisa as meninas que estão aí, ó. Vocês duas já entenderam o recado, né? Na hora que vocês arrumarem. Mas o cara tem que andar com dinheiro na carteira, né? Porque senão. Aí, ó, a Silvia falou que carteira de marido é livre. Não. Só sua carteira de trabalho. Carteira de trabalho pode. Mas, gente, já atingimos aqui quase os 40 minutos já que era proposto. Foi muito proveitoso aqui, bacana discutir sobre determinados assuntos, como esse agora da questão das enchentes, porque parece um assunto bobo, né? Mas as pessoas não sabem realmente o limite da responsabilidade do poder público, do locador, do empregador, do empregado. Então, essa live foi para esclarecer alguns pontos que as pessoas às vezes tenham dúvidas, né, Roberto? Eu acho que é até interessante, porque é o seguinte, infelizmente, quando a pessoa está nesse contexto, é natural que ela recorra às pessoas próximas. E hoje nós vivemos um hábito de tipo assim, procura no Google. E eu acho que, em se tratando de lei, né, todas as áreas têm as suas peculiaridades, mas em se tratando de lei, as pessoas elas têm que ter um certo cuidado, porque interpretar a lei para advogado já é complicado. Para um leigo, então, não é eu li lá que eu sou li para fazer isso, não. Então, pessoas que passam por situações difíceis, estão dentro de um contexto desse, é interessante que ela procure alguém de confiança dela ali, para dar um auxílio, uma força, né? Às vezes, a depender do contexto, a gente comentou do locador, comentou questão de família e trabalhista, e o próprio Estado. Então, procurar advogados, pessoas que entendam desses assuntos, para auxiliar não ter um erro, né? Não ter o erro de ficar no prejuízo, não ter problemas. Então, eu acho que mais trazer à tona para as pessoas que esse problema ele é grave, ele tem várias nuances e que a pessoa ela tem que procurar o auxílio certo para esse contexto. Porque senão, né, acaba tendo um prejuízo aí grande. Às vezes assume responsabilidade que não é dela, às vezes entra numa fria. Então, eu acho que conscientizar que enchente é problema e tem consequência, eu acho que é um ponto central de tudo, né? Existem profissionais capacitados para responder às dúvidas, né? E não é o Google ali numa chamada, numa notinha que existem matérias boas, assim como existem matérias ruins. Pessoas que escrevem
com prudência e com conhecimento do fato, mas também pessoas que não têm a mínima ideia do que estão escrevendo e acabam enganando as pessoas, né? Então, é sempre prudente se procurar um profissional que atue na área, de preferência especialista na área, para que não gere um prejuízo para quem quer que seja. Certo, dona Luana, dona Angélica? Sim, senhor. Certo. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de todos vocês aqui, foi muito bacana. E na próxima, eu acho que até a sugestão ali do caso do Johnny Depp vai ser acatada. É um assunto que está em evidência aí e seria bacana nós falarmos sobre esse assunto. Combinado. Fechou. Tá ok, gente? Obrigado. Obrigado, viu? pessoal. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau.